Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim responder uma tag muito legal, que foi criada pela Diana Mars. Sim, ela. Que é a tag da primeira vez. Basicamente algumas perguntas sobre primeiras vezes com livros. Eu vou deixar aqui o vídeo da Diana pra vocês irem lá prestigiar a tag dela, que ficou muito legal. Então vamos para as perguntas. O primeiro livro que você favoritou? Nossa, gente, vamos lá. Vamos lá, que hoje a gente vai entrar no túnel do tempo. O primeiro livro que eu favoritei, assim, na época que eu li esse livro não tinha Scooby, eu não tinha Scooby, então eu não sabia dessa coisa de favoritar. Mas olhando agora, eu sei que ele foi o meu primeiro favorito, que é o Cidade dos Ossos. Primeiro livro da série Os Instrumentos Mortais. Eu me lembro quando eu ouvi falar pela primeira vez sobre esse livro e foi em um blog. Sim, foi num blog literário da Clícia Godoy, inclusive. Eu não me lembro exatamente como chamava o blog dela, mas eu acompanhava ela. Ela postou a resenha de Cidade de Vidro e eu fui ler e eu fiquei muito encucada. Tudo que a Clícia gostava, eu basicamente comprava. Então, eu logo me interessei pela sinopse e na época fui até a livraria e comprei. Eu era uma jovenzinha, muito impressionável e com certeza eu fiquei muito impressionada. Eu gostei muito na época que eu li. Foi um primeiro livro que eu pensei, uau, uau. Uau! Na época eu lia bastante, assim, romance sobrenatural e tudo mais, que vocês vão ver já que eu vou falar disso já já. E aí, quando eu peguei esse livro, ele foi assim, Ai, alguma coisa ali aconteceu, virou uma chave, sabe? E desde então, eu basicamente não tenho parado de ler Cassandra Clare. E isso já fazem 10 anos. E esse livro foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Eu li ele numa época que eu estava me apaixonando por livros. Ele fez parte disso, ele fez parte desse processo. Se você não sabe e não conhece, não faz ideia sobre o que é Os Instrumentos Mortais, aquela embaixo de qual pedra você está vivendo, eu não sei. Mas basicamente é essa série de baixa fantasia, fantasia urbana, que se passa em Nova York. E a gente tem uma protagonista, Clary Frey, ela tem 15 anos. Acho muito bom lembrar disso, porque às vezes as pessoas esquecem. Ela tá só vivendo a vida dela, problemas de adolescentes. E aí, a mãe dela some, a casa dela é revirada, ela luta com um bicho muito maluco. E aí, de repente, ela descobre que a vida dela foi meio que uma farsa. É aquela coisa, gente, bem jornada do herói. Ela descobre um mundo mágico que os olhos não podem ver, mas ela descobre que ela não é humana, que tem os caçadores de sombras, que caçam demônios, que controlam toda uma vida mágica, assim, não só em Nova York, mas em várias cidades do mundo. E que existem criaturas como lobisomens, fadas, vampiros e feiticeiros. E aí ela vai embarcar nessa jornada para encontrar a mãe e descobrir mais sobre esse mundo, sobre ela mesma. É claro que no meio do caminho teremos um boy magia muito icônico chamado Jace Wayland. E na época ele foi assim, ele mudou a minha vida. Foi uma das primeiras paixões literárias minhas. Sim, eu era totalmente obcecada. Gente, é muito bom você ler uma coisa quando você é criança. Hoje em dia as pessoas pegam pra ler esse livro e elas escutam de toda uma geração que cresceu lendo esses livros, que eles são maravilhosos e as pessoas pegam pra ler assim com 23 anos. Hoje em dia elas não acham nada demais e isso é completamente entendível por tudo isso que eu falei agora pra vocês aqui. A memória afetiva, o valor emocional. Mas resumindo, porque eu já falei, Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare. Meu primeiro livro favoritado, para todos os efeitos. Segunda pergunta. O primeiro livro de fantasia que eu li. Eu poderia dizer Os Instrumentos Mortais, mas aí eu teria que mentir pra você. O primeiro livro de fantasia que eu li foi um dos primeiros livros, assim, romance gênero, tô falando. Romance, um livro grande de mais ou menos 200 páginas, com uma prosa, assim, sem ser um livro com ilustrações ou um gibi, que eram coisas que eu lia, assim, antes de começar a ler romances, assim. O primeiro de fantasia, romance de fantasia que eu li, foi Beijada por um Anjo, da Elizabeth Chandler. Eu fiquei pensando muito se esses livros de anjo de 2014, que foram uma coisa muito específica e que foi onde eu comecei a ler romances, se isso pode ser considerado fantasia. E depois de um tempo eu concluí que sim, porque, gente, anjo, né? Ele foi o primeiro, assim, que eu li com um elemento fantástico, assim, que não seria algo que poderia acontecer, assim. Assim, depende daí do que você acredita. O que acontece nesse livro? A nossa protagonista, Ivy, ela consegue ver anjos. E aí eu acho que ela se muda pra uma cidade, alguma coisa assim. E ela chama a atenção do Tristan, que é o carinha mais popular da escola, do time de natação. E vai dar tudo errado, olha. Tem uma vibe bem de suspense esse livro. E eu fiquei muito assim quando eu li.
capítulo 1. E se eu não me engano, eu li até o 4º livro, mas eu só tenho os 3 aqui. O 3º é o meu favorito, mas se bem que esse aqui, ó, o primeiro... É triste, é um drama. Nossa, esse Gregory, não, eu passei raiva com esse... Não, esse garoto, um trambiqueiro. Terceira pergunta. O primeiro livro de horror e suspense que você leu? Um livro que eu acho que eu li na escola, que poderia se encaixar como horror ou suspense, foi Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, que é esse livro de contos do autor brasileiro Álvares de Azevedo. São contos de horror. E ele é muito bom, eu gostei muito quando eu li ele no ensino médio. E provavelmente esse foi o único livro de horror, de suspense que eu li. Eu não li mais nada do gênero. Quarta pergunta. O primeiro livro que você detestou? A Clarinha, de 12 anos, como eu falei pra vocês, ela era impressionável, não era difícil me agradar. Então, não eram muitos livros que eu detestava. Na verdade, eu gostava de quase tudo que eu lia, assim, dentro desses gêneros que eu tava começando a gostar. Fantasia, romance sobrenatural. Então, chega um momento na sua vida em que você comete o erro de ler essa série da Alison Noyle, Os Imortais. E esse aqui, Chama Negra, é o 4º volume, vindo depois desses 3 aqui, Para Sempre, Lua Azul e Terra de Sombras. Até a Clarinha, de 12 anos, sabia que esse livro não precisava existir, que ele foi feito só pra você passar raiva. Enquanto tenta ajudar Harry na transição pra vida imortal e libertar Dame do feitiço que não permite que ela toque nele. Não, gente, esse plot específico de que ela não pode tocar ele porque eles morrem, isso não desceu nem pra mim. Que coisa chata. Mas eu fui até o final, li todos. São 6 livros lidos feios. O feitiço, porém, vira contra a feiticeira. E ela se vê presa a seu maior inimigo, Roman. A força estranha e poderosa que toma conta de seu corpo impede que Ever pare de pensar nele e de desejá-lo. Nossa, que raiva esse livro, meu Deus. Pense em todas as coisas que poderiam dar errado. Em todas as coisas que poderiam ser pior do mundo. Mau gosto do caramba. Não, meus amores. Ela quer resistir à atração incontrolável que está consumindo. Ele quer se aproveitar desse momento de fraqueza. Gente, esse Roman é o maior trambiqueiro. Ai, que ódio! Nossa, só de lembrar eu passo mal. A ponto de se render, Ever procura a ajuda de Jude, arriscando tudo e todos pra salvar. Não, é uma baboseira sem fim essa série. E essas capas... Não, meus amores, não. Agora deixa eu explicar pra vocês. No primeiro livro da série, que é o Para Sempre, essa garota, Ever, ela descobre que o namoradinho dela é imortal. E aí existem seres que se chamam imortais e eles não morrem. E aí não sei mais, tudo se perdeu um pouco na minha cabeça, mas eu só sei que existe todo um rolê com feitiço, com pedras místicas, e aí essa autora pegou e usou disso pra fazer o que ela queria. Ela fez uma bagunça terrível. Na verdade, desde o 2º livro, ela não pode tocar no namorado dela, porque eles morrem, sei lá. Nossa senhora, e aí passa 5 livros com esses dois sem poder se tocar. E eu... lendo, né? Que nem uma idiota. Aí tem o Roman, que é o trambiqueiro. Ele é tipo um desses personagens, assim, que não é exatamente o vilão, mas ele, assim, tem um caráter totalmente duvidoso e ele quer que tudo dê errado mesmo. E ele gosta da protagonista e ele faz um feitiço que faz ele ter uma ragatanga especial que ela vai se sentir atraída por ele sexualmente. Enquanto ela não pode tocar o namorado dela. Ah, não, meus amores. Aí vocês acham que não pode piorar, né? Mas piora. Porque entra um terceiro personagem nesse livro, que é o Jude, que é um surfista que acaba se apaixonando pela protagonista. Então a gente tem o quê? A gente tem 3 caras que gostam da protagonista. O namorado dela, ela não pode relar nele, porque ele morre. Ou ela morre, ou sei lá, esqueci. O segundo é o trambiqueiro, que você tem vontade de dar uma vassourada na cabeça dele, mas você ainda perdoa ele, porque ele tem bem aquela coisa de trambiqueirinho, e ele faz um feitiço pra ela querer a ragatanga dele. E assim, ela odeia ele, né? Mas padrão, né? Você não gosta de padrão? Mentira. Mas aí a autora, ela foi além, ela colocou um terceiro, que é tipo, um amigo bonzinho que não conhece nada sobre os imortais, ele só quer ajudar ela, só que ele vai lá e estraga tudo. Nossa, mas que raiva. Vocês podem ver sentimentos conflitantes em relação a esse livro. Pra mim, assim, não precisava ter existido. 5. O primeiro autor pelo qual você se apaixonou. Gente, Cassandra Clare. Com certeza. Da mesma forma que Cidade dos Ossos virou aquela chavinha, assim, pra mim, como leitora, os livros dela me formaram como leitora. Ela se tornou a minha primeira autora favorita, assim. Não, eu quero falar e machucar um negócio aqui ao mesmo tempo. E com certeza eu ainda guardo um carinho muito grande por ela e pelos livros. Mas eu já
Tô muito ansiosa pra ler The Wicked Powers. Os Artifícios das Trevas, pra mim, são os melhores livros dela. Sou apaixonada. Toda vez que eu leio o livro dela, me sinto como se eu tivesse 12 anos de novo. Essa magia nunca vai se perder, mas hoje em dia ela não é mais minha autora favorita. 6. Primeiro livro que me fez chorar horrores. Eu vivi e aprendi A Culpa é das Estrelas, do John Green. Esse aqui foi um dos primeiros hypes, assim, da internet, no quesito livros para jovens. Sim, estávamos lá em 2012. Esse livro nem sequer era modinha ainda quando eu li ele. Não, eu li antes do hype, tá? Caso você não conheça a história de A Culpa é das Estrelas, a gente tem um romance entre dois protagonistas que tem câncer. Então, assim, eu acho que isso resume tudo. Eu não peguei spoiler nenhum, então eu tive a experiência completa de ler esse livro pelo que ele é, assim, sem nenhum tipo de interferência. E, meu Deus, eu tenho um carinho especial por essa história, né? A história da Hazel e do Gus. Ela é bastante engraçadinha, até não ser mais. Tem essa pegada filosófica, né, dos livros do John Green. Com certeza é o meu favorito dele. Apesar disso ser clichê, é a verdade, pra mim é o meu favorito do John Green até hoje. Quem não se apaixonou por Quem não se apaixonou por Augustus Waters quando tinha 13 anos? Que atire a primeira pedra. 7. A primeira série de livros que você leu. Gente, eu decidi aqui ir mais fundo na minha vida de leitora e pegar, assim, a primeira série mesmo de livros que eu li, assim, sem ser gibi, porque gibi comecei muito cedo. Mas a primeira série de livros que eu li na minha vida foi a coleção Segredo das Fadas, da Emily Rhoda. Deveria ter 6 ou 7 anos. E o primeiro livro que eu li, se eu não me engano, foi A Fada das Flores. Tá vendo, gente? Foi o predecessor de O Príncipe Cruel. Basicamente, a gente tem nesses livros, pelo que eu encontrei aqui na internet, porque eu não lembro da história, uma história sobre uma garota que tem amigas fadas e vê fadas, e aí ela, tipo, vai pra escola e um dia, no outro dia, ela vai se aventurar no bosque a ajudar as fadinhas com os problemas das fadinhas. Mas esses são livros antigos, eles são, assim, de 1994, e eles foram publicados aqui no Brasil pela Fundamento, se não me engano. Assim, uma coisa bem infantil mesmo, gente. Então, acho que foi os primeiros livros, assim, livrinhos mesmo, assim, com historinhas, assim, que eu li. O Segredo das Fadas teve que andar para que o Príncipe Cruel pudesse correr. Eu, coerente desde que eu era criança, sobre os meus gostos literários. Eu chamo isso de constância, de coerência, de estabilidade. E por último, 8ª pergunta. Um livro que você amaria ler como se fosse a primeira vez. Eu poderia trazer vários livros aqui, mas um livro que seria excepcional, realmente seria maravilhoso esquecer esse livro para poder ler ele de novo, é Six of Crows, da Leigh Bardugo. Eu queria muito apagar minha memória para ler esse livro de novo. Que livro bom! Inclusive, ano que vem vou reler, porque já está na hora, não é, meu querido? Eu li esse livro em 2019 e foi algo. Foi a minha obsessão por meses. Foi algo sobre o qual eu não calava a boca pra ninguém. Tomando café com as minhas amigas na faculdade. Esse livro, já falei bastante dele aqui pra vocês, mas caso vocês não conheçam, ele é o primeiro livro da duologia e ele faz parte do Grishaverso, coleção de livros aí de universo compartilhado da Leigh Bardugo. Os livros que você pode ver aqui, os primeiros livros dessa coleção são a trilogia Grisha, começando com Sombra e Osso. Depois da trilogia a gente tem Six of Crows, que vai contar a história dos Crows que vivem em Ketterdam, na ilha de Kersh. E eles são um grupo de pessoas que não pertencem aos círculos da sociedade, e sim ao barril, um lugar de Ketterdam que a gente tem basicamente só trambiqueiro fazendo trambicagem e disputas entre gangues. E os Crows, eles fazem parte, né, dessa gangue e eles recebem essa proposta pra roubar algo, basicamente uma prisão de super segurança, assim, em outro país. E eles vão ter que fazer basicamente um plano infalível e muito, muito, muito impossível e perigoso. E, nossa senhora, vai dar tudo errado. Mas apesar desse plot ser maravilhoso, na minha humilde opinião, o diferencial desse livro são os personagens e quem leu sabe disso. Depois dele a gente tem Crooked Kingdom e depois King of Scars. Então, vocês sabem que esse aqui é um dos meus livros favoritos. Ler eles como se fosse a primeira vez seria algo maravilhoso, não posso negar. Bom, gente, essa foi a minha tag da primeira vez, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clique em gostei. Se você quiser comprar qualquer um desses livros, utilize o meu link da Amazon aqui embaixo, porque você vai me ajudar com uma pequena comissão e não pagar mais nada por isso. Se inscrevam no canal da Diana e vão lá ver o vídeo dela, caso vocês não tenham visto ainda. Se você quiser ler e conversar comigo, eu faço lives de manhã e de tarde na Roxinha, vou deixar o link aqui embaixo. Espero encontrar vocês lá. Muito obrigada por ver esse vídeo, um grande beijo e até mais.